Ótimo. Bom dia. Vamos começar agora a nossa aula sobre questões e processos incidentes, especialmente artigos 92 e 93 do Código de Processo Penal. Então, quem quiser acompanhar, eu vou projetar no canal YouTube os dois artigos para a gente especificar melhor esse assunto. Mas quem quiser também pode abrir aí o código, ou então, melhor, abre logo o livro, para quem já dispõe do livro, né? Para quem dispõe, para quem tem o livro, o Curso de Direito Processual Penal em Conformidade com a Teoria do Direito, tem versão digital. Além da versão digital, também tem a versão física, então tem e-book, tem o livro físico, e segue aí no capítulo de ordem 35, tá? Um abraço aqui para todos os amigos que estão no nosso Instagram. Um grande abraço para o professor Felipe, diretamente de Serra Talhada, tá, Felipe? Pega seu café aí, amigo. Tá? Para a Eunice, que Eunice assistiu todas as nossas lives, todos os nossos encontros, está em dia com todos os assuntos do curso de Direito Processual Penal. E é isso aí, assim que se começa, e não podemos deixar de tomar o nosso café para dar aquela energia. Suede está aí também na área. Bom dia, Suede. Bom dia, Júnior Andrade. Valeu, pessoal. Obrigado, tá? Então, aqui no Facebook, nós já estamos aqui com o Daniel Diane. Bom dia. O livro autografado eu faço sim. Para quem quiser o livro autografado, gente, a nossa livraria, né, a nova livraria, que tem até um perfil de Instagram, eles têm o livro, aí eu vou lá e autografo e mando o livro autografado para todo o Brasil, tá certo? Então, para quem não tem o perfil ainda da nova livraria, é @nova livraria, perfil do Instagram. Então segue lá, conversa com o Cleiton, que ele tem um livro para distribuir para todo o Brasil. Então eu já autografei para várias pessoas, para vários amigos, e ele encaminha aí para o Brasil todo, tá joia? Arabel, muito bom dia, seja bem-vinda. Mariana. Então, ótimo, né, pessoal? Acho que já deu para chegar aqui, alguns amigos também no Facebook, tá? Podem lançar os comentários, eu estou acompanhando todos os comentários aqui no stream, tá certo? Então, quem quiser também deixar as perguntas, dúvidas, nos comentários lá do YouTube, eu também respondo, tá? Então, esses coraçõezinhos aí do Instagram eu acho ótimo. Lembra de mandar aqueles aviãozinhos dizendo que a live começou, tá bom? Vamos aí estar juntos nesses próximos minutos para falar do nosso capítulo 35 e começando com as perguntas, tá, pessoal? Que a gente vai se propor a responder até o final da live. Então se liga aí nas perguntas. Qual a diferença entre conflito de competência e conflito de atribuições, tá? Muitas das vezes dúvida prática para quem trabalha como promotor de justiça como juiz, dúvida teórica para quem faz concurso público. A diferença entre conflito de competência e conflito de atribuições, vocês vão saber, tá certo? Ainda, saber se o conflito de atribuições é um incidente processual, né? Se cair isso, conflito de atribuições é incidente processual, conflito de atribuições está regulado no Código de Processo Penal, já sabemos isso, saberemos, tá joia? Quais as espécies de questões prejudiciais? Sabe o que é questão prejudicial? A diferença entre ponto e questão são assuntos, gente, que quem trabalha com processo já está acostumado. Quem é, por exemplo, professor de processo penal, estuda processo penal, já sabe distinguir ponto de questão. No entanto, esses termos são termos convencionais, termos doutrinários, e sendo termos convencionais, nós precisamos, então, dizer para quem ainda não tem esse traquejo para diferenciar ponto de questão, que é fundamental para dominar questões e processos incidentes, tá? Além disso, pessoal, diferencie questão prejudicial e processo incidente. Sabe diferenciar? Tá? Então são coisas distintas, embora uma possa ser mais abrangente que a outra, nós vamos saber também. E vamos comentar um caso concreto do STJ, que utilizou de questões prejudiciais para suspender o processo penal. O STJ acertou na utilização do instituto, né? Acertou parcialmente, acertou totalmente, nós vamos saber, tá? O STJ, então, considerou a súmula vinculante número 24
tá? Súmula vinculante número 24 do STF, para suspender um processo penal, porque havia sido deliberado que haveria dúvida sobre o lançamento. Foi isso exatamente que aconteceu, né? Então vamos fazer a exposição teórica e prática das linhas centrais das questões e processos incidentes, tá? E gente, olha só, aqui no nosso stream, nós vamos compartilhar a tela das questões prejudiciais no Código de Processo Penal. O Código tem um título, tem um livro, um capítulo específico, tratando das questões e processos incidentes, das questões prejudiciais. Nós vamos projetar já já. Tá? Para começar, pessoal, eu queria diferenciar questão de ponto. Tá? Olha, ponto, pessoal, é uma afirmação nos autos. Ponto é qualquer afirmação que você faz para sustentar um direito seu. Né? Então, é ponto a afirmação de uma infração penal. É ponto a afirmação dos elementos da infração penal. Quando esse ponto é submetido a uma controvérsia expressa, ele se torna ponto controvertido. Esse problema é um problema interessante, porque no processo penal é como se tudo fosse controvertido, considerando que vigora o princípio da presunção de inocência. No entanto, nos autos, a noção de questão prejudicial e a noção de processo incidente vai depender de uma delimitação mais específica do que seja questão. Questão, então, é a submissão do ponto a uma controvérsia, a uma resistência. Podemos dizer, então, que é, inclusive, pretensão resistida, o que decorre da expressão pretensão resistida. Então, questão é tudo que é submetido a dúvida, a controvérsia e que demanda decisão. O professor Afrânio Silva Jardim, ele até explica, né, que existe no processo penal alguns pontos que não se tornam controvertidos ao final. E isso é verdade quando, por exemplo, o Ministério Público se manifesta pela absolvição do imputado. Então, se, por exemplo, o Ministério Público se manifesta e indica a absolvição do imputado, aquilo que poderia ser submetido a uma controvérsia, ele já vai ter essa controvérsia arrefecida. A controvérsia, então, não vai ser tão forte como no início. Por quê? Porque os dois polos da demanda estão no mesmo sentido. Aí a gente pode até suscitar, né, aquele problema do artigo 385 do Código de Processo Penal, se o juiz pode condenar o réu, tendo o Ministério Público opinado pela absolvição. É uma situação trágica, nós não temos uma resposta no ordenamento jurídico, e alguns autores chegam a sustentar a impossibilidade do juiz condenar o réu toda vez que o MP tiver opinado, tivesse manifestado pela absolvição. É um ponto ainda que não tem pacificação, né, que ainda existe dúvida sobre esse problema. Melhor seria se o código estipulasse soluções para essa manifestação idêntica, né, do órgão do Ministério Público, do órgão da defesa, do acusado, dos dois se inclinarem pela absolvição, quando desapareceria a noção de controvérsia, a noção de lide enquanto pretensão resistida. É por isso que alguns autores preferem não usar o nome lide, né? O professor Jacinto Coutinho usa o nome caso penal, né? Então, não seria lide justamente porque a gente não conseguiria precisar delinear a questão da pretensão resistida em todas as hipóteses, ou seja, o tema, o padrão, não seria aplicável para todas as questões concretas. Então, para quem está chegando agora, obrigado por ter chegado até aqui, aqueles que já estavam, e para quem está chegando agora, essa live número 35, de um total de 41 lives, do nosso curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito, da editora Noesis, tá certo? Que está nos apoiando. Então, esse livro tem 41 capítulos, divididos em duas partes, é um eixo estático e um eixo dinâmico. Nós estamos no eixo dinâmico, na última parte das 6 partes. Então, primeiro nós temos 2 grandes partes, a estática e a dinâmica. E essa estática e a dinâmica são divididas em capítulos, né? Em capítulos e em partes. Então, são 41 capítulos encartados em 6 partes. Nós estamos na 6ª parte, que trata da introdução à análise do direito processual penal. E aqui nós estamos com as questões e processos incidentes, assunto assim que muitas das vezes ou não dá tempo de ver na faculdade,
ou o livro passa muito de passagem, acaba não especificando pelo menos as linhas centrais, ou o livro cresce demais em relação ao aspecto e deixa de lado os pontos cruciais. Então aqui nós vamos cuidar do problema central. Já diferenciamos ponto de questão, respondendo a uma das perguntas iniciais que colocamos aqui. Qual a diferença entre ponto e questão? Ponto é a proposição, a afirmação simples. Questão é quando esse ponto é submetido à controvérsia. Bacana? Aí, gente, olha, a questão pode ser prejudicial. Esse nome prejudicial indica a necessidade de você deliberar antes algo. Na verdade, o próprio nome questão exige uma deliberação prévia, né? A questão é como se o processo estivesse em uma situação de crise, né? Existem, assim, processos, inclusive, que se paralisam completamente. Vitor, um abraço. Vitor aí de Aracaju, Adriano. Então, o processo está em uma crise, ele delibera, é necessária uma deliberação sobre um problema, é necessário, então, em poucas palavras, uma decisão, e o processo não consegue ir adiante enquanto está em situação de crise. A crise pode ser uma crise permanente, uma crise transitória de curto espaço de tempo. A crise mais demorada, duradoura, ela seria denominada crise de instância. E crise de instância aí significa processo, viu, pessoal? Instância, nesse sentido de crise de instância, é uma crise do processo, não é uma crise que se refere a instâncias de primeiro, segundo e terceiro grau, não é isso, né? A ideia de instância, então, tem a natureza de processo, né? O processo não consegue ir adiante enquanto não se deliberar uma questão. Então, em algumas situações, a questão prejudicial inaugura uma crise de instância, porque o processo precisa antes de solução a respeito de um caso. E é prejudicial porque precisa ser julgada previamente, né? Prejuízo, prejudício, né? A ideia de prejuízo também, assim, no alemão é Vorurteil, né? Como se fosse julgamento por parte, então você precisa delimitar um espaço para julgar primeiro, para depois ir para o subsequente. A questão prejudicial, então, precisa de uma solução sobre uma questão cível, via de regra. Mas vejam que eu posso ter questão prejudicial cível e questão prejudicial criminal. Meu abraço para Márcia, para Valéria, para todos os amigos que estão aqui, tá? Estou acompanhando, Cássia, viu? Aqui no nosso Instagram. Então, prejuízo é você julgar primeiro, Vorurteil, né? O julgamento por parte, julgar previamente. Então, pode ser uma questão penal e pode ser uma questão civil. Mas de que maneira eu posso separar isso? Gente, fixem aí. É em relação ao aspecto material da acusação. E o que é o aspecto material da acusação? É a infração penal. A infração penal, às vezes, tem tipicidade complexa, né? E a tipicidade complexa, ela pode variar, ela pode envolver um crime ou um problema de fato. Quando é uma questão penal, nós chamamos isso de questão homogênea. Não é a questão prejudicial em sentido autêntico, que nós vamos tratar nos artigos 92 e 93. A penal é uma questão prejudicial homogênea, tá? E por quê? Como é que se resolve? Por exemplo, para você resolver o crime de receptação, às vezes precisa deliberar previamente sobre a existência de um crime de furto. É interessante que nos crimes de lavagem nós enxergamos também uma prejudicialidade penal homogênea. Homogênea porque diz respeito a dois aspectos que são de competência da jurisdição criminal. Então, antes você delibera sobre o crime antecedente, para saber se houve um crime antecedente, e depois sobre o crime consequente. Então, essa é uma prejudicial homogênea. Precisa ser julgado primeiro, precisa ser resolvido primeiro, deliberado antes de se resolver o crime consequente. A questão heterogênea, que seria propriamente a questão prejudicial que cuida o código, é mais complicada porque, às vezes, requer unicamente a decisão de um juiz cível. E, às vezes, autoriza que o juiz penal resolva também. Então, uma questão heterogênea envolve um aspecto cível da infração penal. Então, por exemplo, o crime de bigamia, ele pode necessitar de uma prova a respeito da validade do casamento, né? Então, eu tenho aí uma questão prejudicial que diz respeito ao estado civil das pessoas e, portanto, uma questão prejudicial obrigatória, desde que seja algo sério e fundado, segundo os termos do artigo 92. Daqui a pouco eu coloco aqui no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Twitter, né? Então, tem a questão prejudicial heterogênea que diz respeito ao estado civil das pessoas. Essa questão é chamada heterogênea de natureza obrigatória. Por que obrigatória? Porque necessariamente, se for questão que envolva estado civil das pessoas, ela precisa de uma deliberação do juiz cível.
O juiz penal não pode resolver essa questão civil. Mas existem questões cíveis que o juiz penal pode resolver. Né? Então, por exemplo, se for um crime de esbulho possessório, um crime que envolva propriedade e que nós precisamos delimitar quem tem a posse ou quem tem a propriedade para dizer se houve o crime ou não, essa questão é uma questão civil, mas é diversa do estado civil das pessoas. Então, ela não é uma suspensão obrigatória, é uma suspensão facultativa. Naturalmente, que é muito conveniente que você aguarde a deliberação no cível. Por quê? Para evitar decisões conflitantes. Né? Essa é a importância maior. Mas se for uma questão civil diversa do estado civil das pessoas, quem pode resolver é tanto o juiz civil quanto o juiz penal. Agora, se for uma questão que diga respeito ao estado civil das pessoas, aí eu preciso saber o que é estado civil das pessoas. Gente, não é só casado, solteiro, tá? Estado civil das pessoas tem duas concepções, uma ampla e uma restrita. Quando ela é ampla, é porque você vai colocar aí no meio, tanto, por exemplo, se a pessoa exerce uma determinada profissão, se os direitos dela de natureza político, né, direitos políticos, estão em vigor ou não. Então, o estado civil do cidadão, né, civil significa estritamente do cidadão, se você for interpretar de maneira mais rigorosa, né, são os direitos do cidadão, em maneira geral. E cidadão são, para ser cidadão, você exerce vários direitos, direitos que são de estar casado, solteiro, ou com outro estado civil que possa ser reconhecido pelo ordenamento jurídico, ou em caso concreto. Né? Hoje nós temos várias formas de família, então esses direitos são direitos que estão ali capitulados nos direitos do cidadão. Também os direitos profissionais. Então, por exemplo, se envolver crime contra a organização do trabalho, ali eu tenho estado civil das pessoas em sentido amplo, né? Que eu poderia colocar como algo a ser deliberado primeiro. Então, preciso da deliberação trabalhista para saber se havia relação de trabalho, para dizer se houve depois o crime contra a organização do trabalho. Então, esse é o estado civil das pessoas em sentido amplo. Né? Então, essa ideia de estado civil das pessoas, ela admite um certo elastério interpretativo. Pensamos que é muito mais adequado para o direito penal, para o direito processual penal, um propósito, uma interpretação mais favorável para o imputado e para os limites de liberdade. Então, o estado civil das pessoas deve ser compreendido como de maneira ampla, né? Para que seja antes resolvido no cível e que não haja conflito de decisões no final. Agora, quando eu tenho estado civil diverso desse estado civil das pessoas, pode ser qualquer coisa, né? Então eu falei da questão da propriedade, pode ser qualquer coisa, né? De um exercício de um direito qualquer, e essas questões, elas podem ou não ser deliberadas no cível. Então eu posso ou não aguardar a questão de natureza civil. Alguns dizem que, de acordo com o juízo discricionário, né, o juiz aguarda. Eu não gosto muito de relacionar processo penal com juízo discricionário, né, de oportunidade e conveniência. Acaba que são conceitos muito abertos. Né? Nós vamos ver também, aqui daqui a pouco eu coloco, viu, gente? Aqui, aguarda um pouquinho aí, vocês vão ver aí no nosso YouTube o texto do código. O código usa algumas expressões um tanto abertas. Então, eu tenho expressões como séria e fundada, no artigo 92, e questão de difícil solução, no artigo 93. Então, séria e fundada, quando diz respeito ao estado civil das pessoas, a suspensão obrigatória, e de difícil solução, quando diz respeito às outras questões cíveis, de natureza facultativa. Aqui, nosso abraço para o professor Ricardo Tenório, um abraço, professor a Lara, a Márcia, tá? Um abração. Elísia, bom dia. Então, esses nomes, né, sério e fundado, o que é sério e fundado? Né? É aberto. Aí, depois, difícil solução. O que é difícil solução? Né? Assim, no direito, parece principalmente no direito penal, tudo é de difícil solução. Né? Se aplicar pena e restringir a liberdade de alguém, isso não pode ser encarado como algo fácil. Né? Eu acho que é sempre de difícil solução. Então, eu estou aqui expondo que o código tem também seus problemas em torno do que seja o vernáculo. Então aqui, gente, nós já temos condições de diferenciar as questões prejudiciais. Primeiro, elas podem ser de ordem facultativa e obrigatória. Depois, elas podem ser de natureza questão prejudicial homogênea, quando diz respeito só à questão penal, ou questão prejudicial heterogênea. É justamente a questão prejudicial heterogênea que vai se subdividir em obrigatória e facultativa. Obrigatória quando for relativa ao estado civil das pessoas, ou seja, quando a deliberação sobre o estado civil estiver no tipo penal. Né? Então é sempre a composição do tipo penal que vai indicar
se você vai precisar, antes deliberar, sobre uma questão sobre o estado civil das pessoas, sobre uma questão, sobre outra questão civil, sobre outro ponto civil, ou sobre uma questão criminal. Aqui, Lucas, bom dia, Lucas, está com uma pergunta, eu estou amando os vídeos do YouTube, que bom que você está gostando, Lucas, obrigado. Para quem não se inscreveu ainda, gente, tá o convite, vai lá, eu inclusive vou publicar uma série aí para explicar para vocês como foi a minha trajetória. Não foi uma coisa assim que eu disse, vou ser isso, não foi assim que aconteceu, as coisas foram acontecendo, parece que a vida da gente empurra a gente para alguns propósitos, e você vai escolhendo, né? Vai ter que fazer a opção, abraçar uma oportunidade ou outra, mas as coisas não foram assim, quero ser isso na minha vida, não foi dessa maneira que aconteceu. Então eu vou explicar nesses vídeos, né, que vão ser publicados a partir de sexta-feira. Vai lá no nosso canal, tá? Então, obrigado, Lucas, por acompanhar, viu? Professor André, bom dia, André Canuto. Então, gente, olha, quem puder já encaminha aí o coraçãozinho, pega o café, tá? Eu tô com o meu aqui, não largo o café, né, gente? Não largo esse café, tá? E quem tiver aí no YouTube, deixa o like, faz aquele comentário, tá? Pra gente mandar brasa e responder. Ou perguntas, podem fazer essas perguntas, eu olho todas, eu mesmo que vou olhando, vou acompanhando, né, e respondendo essas perguntas, tá certo? E aí, pessoal, a gente já respondeu as diferenças, as espécies de questões prejudiciais, né? Questão prejudicial, então, pode ser homogênea, quando diz respeito à questão penal, aí nós não falamos de obrigatória facultativa, porque o próprio juiz penal pode resolver, naturalmente, se tiver numa fase compatível e antes da sentença definitiva de outro processo, tá? Questão prejudicial homogênea, né? E a questão prejudicial heterogênea, tá? Que é a questão que diz respeito ao Código de Processo Penal sobre ser de natureza obrigatória e facultativa. Então, aqui, nós vamos aqui já fazer um compartilhamento de tela, certo? Compartilhamento de tela aqui no canal YouTube, para o pessoal acompanhar o que eu acabei de falar, tá certo, gente? Creio que vocês estejam vendo aí, bacana, tá certo? Então, gente, olha, só para repisar, o artigo 92, vou ler aqui para vocês o artigo 92, que começa assim, né? Das questões e processos incidentes, questões prejudiciais. Aí o artigo 92 diz: se a decisão sobre a existência da infração penal, tipo penal, depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada, veja aí a expressão aberta, né? Que o juiz repute séria e fundada. Então o juiz vai reputar séria e fundada uma questão que está na composição do tipo penal, né, sobre a infração penal, e que precisa, né, para você identificar se ela aconteceu ou não, e que ele repute séria e fundada. Então, para você saber se há bigamia, deve haver a verificação da existência do casamento. Se você necessita saber se há um crime sobre a organização do trabalho, pode haver uma controvérsia sobre o contrato de trabalho, se realmente existiu ou não. Então, eu vou depender de soluções sobre o estado civil das pessoas, civil entendido de maneira ampla. Então, que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, aí ele diz: o curso da ação penal ficará suspenso até que, no juízo civil, seja a controvérsia dirimida na sentença passada em julgado. Então, vejam só, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas, de outras provas de natureza urgente, etc. Aqui é sempre complicado você autorizar a produção de provas sem a resolução de uma questão prévia, né? Mas o Código autoriza em situações de urgência. Urgência, entenda-se, necessidade. Então, por exemplo, a testemunha está prestes a falecer, ad perpetuum rememoria. Temos urgência, né? Temos urgência que autoriza, mesmo no período de suspensão do processo, aguardando o desfecho da questão prejudicial civil de natureza sobre o estado civil das pessoas, eu vou determinar a produção de provas urgentes. Perfeito. Então, aqui nós temos uma suspensão de natureza obrigatória e uma questão importante, anota aí. Durante o período de suspensão, não corre a prescrição, tá certo? Prescrição, ó, não corre durante esse período. E até quando pode ficar suspenso? Bom, no artigo 92 não fala prazo, então pode ficar suspenso até que seja deliberada, seja resolvida, né, a questão no juízo civil, tá certo? Então, suspende esse processo, o legislador dá com a mão
e tira com a outra, suspende a prescrição, artigo 92, tá bom? E aqui, pessoal, o que é que o Ministério Público deve fazer no caso de suspensão? Se a ação já estiver ajuizada, ele vai lá intervir obrigatoriamente no juízo cível, para que a ação tenha um andamento regular, né? Então o Ministério Público vai intervir na ação que já tivesse sido ajuizada. Se não existir ação ajuizada, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar, tá certo? Então, lá no cível, o Ministério Público deve atuar. Pode ser um outro órgão, uma instituição indivisível, né? Os membros se substituem entre si, pode ser, então, um outro membro, né, da mesma instituição. Aqui, muito obrigado, viu, professor André? Obrigado, que bom que está gostando, tá certo? Que bom que vocês estão gostando. Vamos adiante. E quem não assistiu, não tem problema, volta lá e vê as lives no início, tá? Os temas iniciais, pessoal, anotem isso aí. Os temas iniciais são temas mais teóricos, temas mais abstratos e consistentes, né, que te dão um upgrade. Então, às vezes, a pessoa vai começar com aqueles temas, é a primeira vez que ele está estudando teoria da norma, né, ou está se aprofundando nisso aí, fontes do direito, etc. Aí ele sente uma certa dificuldade inicial, é normal. Depois que você for assistindo às aulas, vendo de novo, a nossa ideia é que isso se torne familiar e que você comece a gostar e perceba a potência disso aí. Então, esses temas agora que nós estamos cuidando, que são temas mais práticos, que estão em qualquer livro de processo penal, não com essa conformação que nós damos, mas de outra forma, esses temas são temas mais concretos, mais palpáveis, porque você já tem contato. O tema de hoje talvez seja um dos mais difíceis, né? Questões e processos incidentes, porque a doutrina não explora muito. Mas não deixem de ver as lives iniciais sobre os problemas das nulidades, validade, vigência, norma jurídica, ordenamento de sistema, porque isso é que dá o upgrade na hora de você andar sozinho com esses assuntos, tá certo? Então, para quem não assistiu às primeiras lives, tá lá guardadinho no YouTube, é só se inscrever, segue a sequência, pega o livro para ler, estuda, que vocês vão ter um domínio, né? A ideia é que se tem um domínio de todo o conteúdo do processo penal com um problema teórico, inclusive, que se relaciona com as outras disciplinas, né? Então isso te dá uma potência formidável, ótimos resultados, e é inclusive a minha cara quando eu estudava, né? Então, assim, se existe algum contributo em termos de estudo, quando a gente escreve, é você dar uma configuração que é o teu espelho, né? O livro é como se fosse um filho, né, que você entrega. Então o filho já não pertence a você, mas ali tem as suas marcas. Então essa é a nossa sugestão, né? Que quem não se inscreveu, vai lá, se inscreve, vai assistindo uma por uma, lê o livro antes, né? Cada capítulo, os capítulos são curtos, capítulos objetivos, inclusive com índice remissível. Eu fiquei bem contente quando o Gustavo, um aluno nosso, ex-aluno nosso, disse: olha, eu estou estudando, apareceu o assunto, eu fui no índice remissivo, achei o assunto, fui lá na página, estudei, ou seja, o índice remissivo é tanto por assuntos como por artigos, então isso ajuda bastante, tá? Então, voltando aqui para o artigo 92, pessoal, para quem está acompanhando aí no nosso YouTube, no Facebook, o 92 traz as questões prejudiciais heterogêneas, né? O modelo de questão prejudicial heterogênea de natureza obrigatória, tá? Então, vejam, o juiz reputa séria e fundada. Aí depois, no 93, nós temos as questões cíveis que não são relativas ao estado civil das pessoas. Então o Código sempre usa isso, né? O estado civil das pessoas como se fosse algo muito importante de competência absoluta cível, né? Então nunca a gente pode deliberar de maneira definitiva no crime. E quando se comprova no crime, tem que ser de acordo com os documentos previstos na lei civil. Então é tipo assim uma restrição da prova legal tarifada, é uma prova legal positiva e que nós devemos observar, né? Então o nosso sistema de prova é o sistema da liberdade motivada, né? O sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Mas em relação a esse ponto do estado civil das pessoas, o nosso sistema ainda tem um resquício da prova legal tarifada, de limites, de lindes que o juiz não pode fugir, tá? Então, no artigo 93, as outras questões cíveis, que não são do estado civil das pessoas. Aí o texto diz assim, olha, se o reconhecimento da existência da infração penal, tipicidade, depende de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, ou seja, uma questão heterogênea, facultativa, né? E se neste houver sido proposta ação para resolver, então exige, diferentemente da outra que o MP pode propor, exige para o reconhecimento da incidência do artigo 93 que já exista ação em tramitação. Né? Então, se neste houver
ação proposta para resolver, o juiz civil, aliás, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução, então é diferente do sério infundado, né? Então, quando é questão civil diferente, diversa do estado civil das pessoas, eu tenho a ideia de questão de difícil solução. E não verse sobre prova, sobre direito, cuja prova a lei civil limite, né? Não verse sobre... Veja que o estado civil das pessoas, a lei civil limita. Então, se existir outro direito que a lei civil limite, né? Aí não pode ser aplicado o artigo 93, tem que ser o 92. Então, aqui, e não verse sobre prova, né, sobre direito, cuja prova a lei civil limite, o juiz suspende o curso do processo após a inquisição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Tá? Então, essa é a diferença. Aqui no artigo 93, eu tenho uma questão prejudicial heterogênea de natureza facultativa. Tá certo? E aqui, o que é que o MP deve fazer? O MP deve aderir àquela demanda que já está proposta, a demanda civil, e nessa adesão ele deve promover o seu urgente andamento. Tá? Diferentemente, então, da primeira, que a suspensão é obrigatória, aqui a suspensão tem uma natureza facultativa de juízo de oportunidade e conveniência, o que é um tanto complicado em sede penal. Tá? Meu abraço aí para o pessoal que está nos acompanhando aqui no Instagram, Aécio, Danilo, Marcelo, Kelsen. Com esse nome, Kelsen, bacana demais, viu? Pai e mãe tem bom gosto, tá? Kelsen foi um grande jurista, filósofo, justo-filósofo, né? Então, pessoal, ficou entendido até aqui? Aí eu vou para a seguinte questão. Qual a diferença, então, entre questão incidente e processo incidente, né? Questão prejudicial e processo incidente. Veja, o processo incidente é uma autuação autônoma, enquanto a questão prejudicial é uma decisão nos mesmos autos, né? É uma questão incidente nos mesmos autos da questão prejudicial, então você não forma um incidente processual para cuidar da questão prejudicial, a decisão é ali mesmo. O processo incidente demanda uma autuação autônoma, mas nem sempre um problema jurídico vai exigir uma autuação autônoma. Aí eu vou explicar isso aqui. Quando é, então, que exige uma autuação separada, autônoma, com a formação de um processo, com o número do processo e tudo mais? Quando é que nós temos essa exigência? Olha, gente, vai ser exigido isso quando houver necessidade de produção de prova. Então, por exemplo, eu alego a suspeição. A suspeição pode ser nos próprios autos, uma coisa simples. Então, eu digo, olha, juiz fulano, o senhor é suspeito para julgar esse caso porque já responde por um caso semelhante. Aí eu, juiz, digo, eita, realmente, eu vou me afastar do processo, a verba suspeição. Nós temos ali, então, uma questão incidente que não se tornou processo incidente. Mas quando é que se torna processo incidente? Quando eu digo, epa, eu não sou suspeito. Então, eu vou mandar autuar em apartado. Aí se segue o procedimento do rito de suspeição perante o juiz de primeiro grau, né? Inclusive com a possibilidade de bifurcação desse procedimento ao final. Então, quando eu mando autuar em separado, eu tenho um processo incidente, né? Então, é processo incidente também, por exemplo, os incidentes de falsidade documental, né? Incidente de insanidade mental. Então, são autos em separado que ganham número de processo. Esse se chama processo incidente, tá? Ótimo. Aí, seguindo, gente, né? Aqui eu já posso encerrar o compartilhamento da tela, no caso, para o pessoal aqui do YouTube, né? Vou colocar depois, gente, aí para vocês a relacionarem quais são os processos incidentes possíveis. Não que todas essas disciplinas se tornem processos incidentes. Por exemplo, geralmente litispendência, quando você alega litispendência, isso não se torna processo incidente, né? Tá lá como exceção. Exceção tem uma natureza assim de defesa, o nome exceção é defesa, né? Mas é como se na origem exceção tivesse um sentido mais forte, como de uma objeção de ordem pública. Então, no processo penal, como tudo é de ordem pública, o legislador colocou ali como exceções. Então, digamos que você possa alegar, quando processado penalmente, uma exceção de litispendência, né? Olha, já existe um processo sobre esse caso, ou exceção de coisa julgada. São objeções sérias que diz o seguinte, para usar as palavras do professor Afrânio Silva Jardim, a ação penal não é original.
A ação penal tem que ser original, não pode ser reprodução de outra já feita. A ação penal já é não é original, eu alego. A litispendência, a coisa julgada. Geralmente essas questões, elas são incidentes, né? Elas podem pôr fim àquele processo, mas elas geralmente não geram um processo incidente. Por quê? Porque são questões mais óbvias. Mas digamos que seja necessário produzir prova. Né? E essa produção de prova desorganize ali a sequência natural de um processo condenatório. Ora, como é necessário produzir prova, né, naquele caso concreto, eu vou então mandar autuar em apartado. Então, a autuação em apartado com a criação de um processo incidente, ela se dá em função da necessidade de produzir prova. Coisa simples, né? E às vezes a gente, poxa, processo incidente que é isso, você toma um susto, não é nada demais quando nós cuidamos desse problema. Um abraço, Herbert, Melanias, abraço, Miriam, tá? Aqui, pessoal, tô acompanhando, viu, gente? Aqui no nosso Facebook e YouTube, Heloísa, bom dia. Então, pessoal, aí eu vou falar aqui, né, no nosso YouTube, eu vou colocar as exceções aqui, poderão ser opostas às exceções, tá? Só por uma questão de exemplo, não que não existam outras exceções que você pode objetar além dessa. Por exemplo, quando se trata de crime contra a honra, é possível a exceção da verdade, é uma exceção também. Mas por que a exceção da verdade? Porque nós temos ali todo um debate sobre o elemento central, que é objeto de acusação penal contra a honra. Então a pessoa pode dizer, olha, eu falei isso, mas foi verdade. Então também terei um procedimento que pode se bifurcar, né, que pode se dividir. Tá? Então vou colocar aí, viu, pessoal, a gente está falando de processo incidente agora. A primeira parte da nossa aula foi a parte que diz respeito às questões prejudiciais. Então agora a gente caminhando mais para a segunda parte, nós vamos falar de processos incidentes. Então dê uma olhada aí, só para vocês se orientarem em relação ao processo incidente, tá? Então, aqui eu tenho, né, as exceções, né? Então, geralmente a exceção à defesa, que não pode não gerar processo incidente, mas eventualmente eu posso precisar de autos separados, né? Então, aqui nós temos as exceções. Geralmente não gera, porque não tem necessidade de produzir contraditório. Mas se for o caso de produzir contraditório, né, um processo de suspeição mais complicado, aí eu vou precisar, então, de uma autuação separada, né? Eu vou precisar de uma autuação separada. Então, terei um processo incidente. Aqui eu tenho, então, as oposições de exceção, matéria de ordem pública, suspeição, incompetência, tá? Dependência e legitimidade de parte. Então, a incompetência, ela suscita uma exceção de incompetência, tá? E aqui nós temos um problema de conflito de competência. Pode ser um conflito positivo, quando ambos os órgãos têm o interesse de alegar incompetência, e pode ser um conflito negativo, quando eu digo, olha, eu não tenho competência para isso aí. Então, uma coisa ou outra gera o que a gente chama de conflito, né? Conflito de competência. Aí, fiz a primeira questão lá no início, né? Qual a diferença entre conflito de competência e conflito de atribuições? Ambas são jurisdicionais, ambas geram processo incidente ou não. Aí, gente, vejam só, o conflito de competência é o conflito entre órgãos jurisdicionais. O conflito de atribuição ou o conflito de atribuições é uma divergência, é um conflito sobre quem pode agir na órbita administrativa. Então, quando é, por exemplo, o poder do Ministério Público, nós estamos diante de conflito de atribuições. Isso é jurisdicional? Não. Então, anotem aí. Conflito de atribuição não é jurisdicional, nem gera processo incidente. Se dá numa fase anterior. Se dá antes do oferecimento da denúncia. E se dá, lógico, com muito mais razão, antes do início da deflagração do processo, com a citação, o recebimento da inicial, enfim. O que nós temos aí, conflito de atribuição, deve ser antes da deliberação do Ministério Público por denunciar alguém no juízo criminal. E conflito de atribuições é resolvido na forma como prevista na nossa jurisprudência. Nós temos uma disciplina muito fraca, sabe, muito parca ainda, né? Então acabou que isso já foi objeto de mudanças várias vezes, já foi entendimento que seria um órgão jurisdicional para resolver o conflito de atribuições entre ministérios públicos diversos, né, que deveria ser ou do STF ou do STJ, e agora mais recentemente, não tão recente assim, acabou que se diz que quem deve resolver o problema de conflito de atribuições deve ser o Procurador-Geral da República, que
não é um órgão superior ao Procurador-Geral de Justiça, né? Então foi uma forma de solução que foi definida pela jurisprudência. O fato é que a gente precisa de um órgão para resolver o problema de conflito de atribuições e que não se trata de processo incidente, tá certo? Por quê? Porque não é questão jurisdicional. Lógico que nós vamos ter um processo administrativo, né? Vai haver um procedimento administrativo, não é questão de ordem jurisdicional. Bacana? Então, os processos incidentes, aqui eu já encerrei o compartilhamento de tela para o pessoal aqui do nosso YouTube, tá, pessoal? Só para a gente organizar a aula, né? O processo incidente, né? A gente tem várias questões, né? O conflito de atribuições, né? Não tem no código. Conflito de jurisdição, tem lá no artigo 113, 114, vocês encontram conflito de jurisdição. Processo incidente, exemplo, restituição de coisas apreendidas, né? Eu tenho um processo incidente para restituir as coisas apreendidas. E vejam que a coisa apreendida, ela pode ser restituída de maneira muito simples. Ou seja, se a parte pedir ao delegado e a coisa não tiver a ver com a infração penal, foi apreendida uma carteira, um objeto qualquer, mas não tem a ver não tem a ver com o fato penal, né? Então não tem interesse para investigação. O delegado pode devolver. Então foi um crime qualquer, um veículo foi apreendido, mas o veículo não tem nada a ver com a investigação. Então se devolve o veículo. Agora, se houver interesse daquele objeto na investigação, então quer dizer que eu posso necessitar de um processo incidente, especialmente quando existir controvérsia, vejam bem, quando houver alguma controvérsia sobre a propriedade daquele bem. Aí eu preciso de um procedimento de restituição. Então vejam aí, né, eu vou colocar aqui novamente a tela com o artigo 118 seguintes, só para o pessoal acompanhar aqui, quem assistir a nossa aula no YouTube. Então vocês estão vendo aí o artigo 118, né, que cuida da restituição de coisas apreendidas. Então toda vez que houver controvérsia, eu posso gerar um processo incidente. Incidente por quê? Porque recai no curso de um processo, né? Ou seja, não seria um processo acessório, né? Um processo que está à parte, viu, gente? Quem chegou agora, pessoal, não esquece de mandar aquele coraçãozinho, o aviãozinho aí para os amigos, dizendo que a live aconteceu, está acontecendo, tá? Pega sua água, café, certo? Essa é a live de número 35 já, de um total de 41 capítulos do nosso curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito. Quem chegou até aqui gostou, deixa o like, tá? Deixa um comentário, diz o que aconteceu, coloca aí no canal YouTube. Quem não se inscreveu aqui no Instagram, vai lá e se inscreve. E quem puder, estuda pelo livro, né, para dar um upgrade aí nos seus conhecimentos, né? O livro é o nosso curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito. Então, a restituição de coisas apreendidas é um dos processos incidentes, mas nós temos vários, inclusive processos incidentes assecuratórios ou cautelares, como é o caso da hipoteca legal, que é o seguinte, gente, é especialização do bem e inscrição do bem em hipoteca legal. Por isso que se chama especialização e inscrição em hipoteca legal. E serve para quê isso? Serve para ressarcimento dos danos. Então, quem comete um crime, por exemplo, matou alguém culposamente, ele já tem, por força de lei, hipoteca dos seus bens. Com qual objetivo? Assegurar o pagamento da indenização. Então, matou a pessoa, né? Vai ter que pagar uma indenização no futuro, muito provavelmente, se condenado for, irresponsável, civilmente for. Então, já tem a hipoteca legal. Mas a hipoteca legal, para operar efeitos, ela precisa de uma especialização do bem, a pessoa precisa ter bem, o bem precisa ser especializado, isto é, individualizado e inscrito, né? Ou seja, a inscrição do bem é você registrar lá, verbar na margem da matrícula do registro de imóveis. Então você averba. E com qual objetivo? Para que no futuro você tenha garantia de pagamento da indenização, considerando que para todo crime existe um dever de indenizar. Se a pessoa for condenada, nós vamos ter ali um título executivo, como vimos no capítulo aí anterior, vocês podem conferir, ação civil ex delito, né? Então, esse instituto já me permite dizer o seguinte, que só pode ingressar com a especialização e inscrição de hipoteca legal a pessoa que tem legitimidade para requerer indenização. Aí aqui a gente já viu no âmbito do STF, inclusive, o Ministério Público requerendo essa medida, né, a instauração desse processo incidente. A nosso ver, o MP não tem legitimidade, especialmente se o crime for um crime que
a vítima for um particular. Porque o MP tem qual legitimidade? Tem a legitimidade para a defesa dos interesses indisponíveis e não dos interesses cíveis disponíveis, né? A questão de ser indenizado ou não por um crime, né? É uma questão que diz respeito a mim, enquanto vítima do crime, e não ao Ministério Público. Então parece que esse é um ponto que a gente pode colocar ali como central, tá? Um abraço aqui para o comandante dos Bombeiros de Alagoas, meu amigo André Madeiro, André Alessandro Madeiro de Oliveira, viu? Tiago. Aí, gente, aqui nós respondemos, né, praticamente todas as questões, não foi isso que nós elaboramos no início. Então, quem chegou agora, depois de dar uma voltada e ver o início da live, então a gente respondeu quais as espécies de questões prejudiciais, falamos. Diferencie questão prejudicial de processo incidente, falamos. O conflito de atribuições é incidente processual? Não, falamos. Qual a diferença entre conflito de competência e conflito de atribuições? Falamos também. Para encerrar, um caso concreto, né? Não pode faltar um caso prático concreto, que está inclusive aqui como encerramento do nosso capítulo. Para cada capítulo, pessoal, a gente faz uma análise, né? Não é à toa que a introdução à análise do processo penal, de um caso concreto, a gente analisa, faz o destrinçamento desse caso, diz se a decisão foi acertada ou não sob o ponto de vista lógico, e concluímos o capítulo com o anúncio do capítulo seguinte, que será sexta-feira, a nossa exposição sobre prazos processuais. Então aqui foi o seguinte, o STJ entendeu que uma questão tributária seria uma questão prejudicial, e por isso precisaria ser deliberada primeiro, definitivamente, por sentença transitada em julgado no juízo civil. Né? Acertou o STJ? Vamos saber. Como foi o caso concreto? Tá? Se refere ao caso concreto 113.294 de Minas Gerais, cuja decisão é de 2019, então a decisão recente. Né? Então, ele entendeu que a ação penal foi ajuizada corretamente. E por que corretamente? Porque já havia o lançamento definitivo do tributo e estava tudo de acordo com a súmula de número 24, súmula vinculante de número 24, emitida pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Então estava tudo de acordo e a ação foi ajuizada corretamente. No curso da demanda penal, o prejudicado, o réu, ingressou com ação cível, né? Uma ação cível de desconstituição do lançamento. E em relação a essa ação cível, teve uma sentença, teve uma decisão judicial favorável a ele, desconstituindo o lançamento. Aí, o que é que o STJ disse? Bom, aqui, naturalmente, que isso suplanta, né, isso dificulta a afirmação de justa causa da demanda, porque se colocou em dúvida, uma dúvida, aí ele usa até uma expressão que eu evito usar, porque é uma expressão que é muito mais do comoló do que nosso, né, diz que houve uma dúvida razoável sobre a própria materialidade do delito. E por isso, o STJ determinou a suspensão do processo criminal até a deliberação final com o trânsito em julgado do processo civil. Acertou o STJ? Aí nós respondemos à luz da definição do lançamento, adotada pelo professor Paulo de Barros Carvalho, que pode se dividir em ato, norma e procedimento. Então o lançamento é um procedimento, mas o lançamento também é um ato, e o lançamento é sobretudo uma norma. Né? E uma norma inserida no sistema. Então quando tem uma decisão, ainda que liminar, acaba que aquela norma que foi antes inserida, chamada de lançamento, ela desaparece. Né? Então, sob a ótica da norma jurídica, nós podemos dizer que não há mais justa causa para a manutenção daquele processo. Em resumo, que aqui não se trata propriamente de uma questão prejudicial, como entendeu, com todo respeito, como entendeu o STJ. Né? Se cuida, na verdade, de um desfazimento da base essencial para a continuação da demanda, que é a justa causa. Ou seja, se vem uma decisão judicial e retira, e suplanta, né, e substitui ou desconstitui o lançamento tributário, ora, aquela justa causa que aparentava existir no início desapareceu. E qual a solução para essa hipótese de habeas corpus? O trancamento. Né? Trancamento é o nome vulgar para a sua, no caso do processo penal já instaurado, para a sua extinção sem resolução do mérito. Né? Trancamento. Tá? Trancamento do processo penal. Então é esse o caso concreto que nós queríamos dizer, tá certo? Espero que tenham gostado. Um bom dia para vocês, um dia abençoado aí com toda energia, tá? Já fica meu convite para vocês se inscreverem no nosso canal YouTube. Para sexta-feira a gente está junto, logo 6 horas da manhã, com o estudo dos prazos processuais. Eu vou encerrando aqui o compartilhamento da tela
no canal YouTube para mandar um beijo grande a vocês. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Confere aí os outros vídeos sobre o nosso curso de Direito Processual Penal. Dá uma checada lá no sumário, tá? Sumário de 34 páginas, detalhando todos esses assuntos. Os temas mais intrincados e mais difíceis que se aparentem agora, dá uma olhada no vídeo de novo. Também tem vídeo aula por capítulo. Dá uma lida no capítulo que tentou se apresentar de uma maneira mais simples, que a coisa vai ficar cada vez mais simples e você vai ter mais domínio do assunto, tá joia, pessoal? Obrigado, que bom que gostaram. Um beijo grande, eu vou encerrando aqui, tá certo? Não esquece de deixar o like aqui no YouTube, tá? Para quem tá vendo aí, deixa o like, compartilha e se inscreve, viu? Qualquer coisa, manda dúvida que a gente responde. Obrigadão.